Outra coisa também relevante é que você, durante o seu tempo de fala, deve falar muito sobre provas. É uma coisa que eu ouvi uma vez e tem total sentido. Os jurados não querem saber se teve uma nulidade, evite até falar sobre nulidades, eles não querem saber sobre isso. Eles querem saber o seguinte: matou ou não matou? Foi ele ou não foi ele? Foi em legítima defesa ou não foi em legítima defesa? Só isso. Então, fale sobre provas, faça comparações. Olha, fulano de tal na polícia falou isso, em juízo falou aquilo. Fulano de tal na polícia falou tal coisa, mas um ano depois, em juízo, acrescentou um monte de coisa. Como assim? Ele se lembrou depois? Como não se lembrou naquele momento, logo após o calor do momento, o calor do homicídio, enfim, do crime? Então tente discutir comparando provas. Depoimento de uma testemunha na fase policial e na fase judicial, depoimentos de testemunhas diferentes, perícias. Fale muito sobre provas, tente provar aos jurados e não apenas discutir teses jurídicas. Não adianta você chegar falando: olha, legítima defesa está no Código Penal assim e é fundamentado na doutrina desse jeito, etc. Se você não provar: olha, fulano atacou ciclano. Mais simples. E provar isso. É isso que os jurados querem. Eles querem julgar com uma comodidade. Os jurados odeiam a incerteza. Eu vou absolver ou vou condenar? Eles não querem isso. Então, discuta provas, que é o melhor. É melhor do que ficar viajando na técnica jurídica para pessoas que não trabalham com direito. Trabalham no banco, trabalham na escola, trabalham no comércio. Eles querem fatos. Isso daí é até uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor. Um sujeito é procurado, o advogado é procurado por um sujeito, aí o sujeito fala sobre a dívida dele, o advogado começa a falar: não, isso daí tá errado porque Kipper, Stairs e Wolff já falaram em tal século sobre isso, falaram assim, isso daí é uma obrigação, obrigação é desse jeito, lá na Alemanha e tal. Aí o cara deu uma baita aula. No final, o sujeito olhou pro advogado e falou: tá, eu tenho que pagar ou não tenho que pagar? Só isso que eu quero saber. Não quer saber um monte de coisa. E o jurado é assim. Então, tenha essa preocupação. E outra coisa, para encerrar, sempre reserve um tempo para explicar aos jurados a quesitação. Falar para os jurados: olha, se vocês concordam com a defesa, o primeiro quesito é não. Se vocês concordam com a acusação, o primeiro quesito é sim. O segundo quesito, a defesa e a acusação não têm nenhuma divergência, então podem votar sim. A defesa não tem nenhuma divergência com a acusação. No terceiro quesito, se vocês votarem tal, absolve. Se votarem tal, ele é condenado. Na qualificadora, se votarem tal, ele continua condenado, mas com uma pena menor. E se votarem tal, ele é condenado com uma pena altíssima, de tanto até tanto. Então expliquem isso para os jurados, eduquem os jurados poucos minutos antes da votação. Você vai ser a última pessoa, você que atua na defesa, é a última pessoa a falar entre acusação e defesa antes que os jurados votem. Depois disso, o juiz vai fazer a quesitação, talvez ele explique um pouco, mas não vai explicar tanto. Olha, a defesa quer isso, então vote assim. Ele não vai fazer isso, óbvio. Então você tem que explicar e educar aos jurados da forma que você quer que eles votem. Isso é uma coisa importantíssima. Não adianta todo esse trabalho que eu falei antes, que é um trabalho intelectual, um trabalho de dedicação, de virar noite, às vezes, virar noites, não adianta tudo isso se na hora do júri você só explica e vai embora. Não fala para os jurados como é cada quesito e como você quer que eles votem cada quesito.